Olá, seja muito bem-vinda à jornada Volte ao Jardim. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e terapeuta de mulheres e nesta aula você vai aprender a identificar e curar as feridas do seu coração. Eu vou te mostrar quais foram as mais sólidas ervas daninhas que cresceram no seu jardim e que impediram você de se tornar uma mulher sábia, madura, feminina, segundo o coração de Deus. Eu quero fazer um combinado com você aqui. Essa aula não será uma aula qualquer. Eu estou quebrando protocolos de todas as estratégias de marketing digital que dizem que nós temos que ser mais rápidas, mais objetivas, mas hoje eu quero convocar você a pausar. Você que é casada e vive um relacionamento conturbado, você não consegue se relacionar bem com seu esposo, você que é mãe e vive se sentindo culpada, estressada, sobrecarregada, não sabe cuidar dos seus filhos e se acha a pior mãe do mundo. Você que é noiva, está preparando o seu casamento, mas ainda acha que falta alguma coisa para você se tornar uma esposa de verdade. Você que é solteira, que sente que o seu coração está ferido, por isso não consegue nem mesmo acreditar no amor. Você que é missionária e trabalha com mulheres, e trabalha com cura, e trabalha com reconexão do feminino na sua igreja, ou até mesmo como terapeuta. E até você, que não faz nem ideia do que está fazendo aqui. Que caiu literalmente de paraquedas nessa jornada. Eu posso dizer, seja bem-vinda. Esse lugar é para você. Eu sei que pode parecer aquelas promessas milagrosas das redes sociais em que tudo vai acontecer, nossa, espetacularmente, e que tudo vai mudar na sua vida. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que eu não estou aqui para fazer falsas promessas. Aqui, você não será iludida. Aliás, muito pelo contrário. Eu vou mostrar a você a verdade sobre você mesma, sobre a sua história e sobre a vida. Então, abra o seu coração. Abra as portas do seu jardim secreto, porque eu acredito fielmente que quando uma mulher floresce por dentro, tudo floresce ao seu redor. Por mais que pareça uma promessa milagrosa que não vai acontecer, eu digo que vai. E eu confesso que se não fosse a minha própria história, se não fosse a minha própria cura, e se não fosse a cura de mais de 2.000 mulheres que já passaram por mim em workshops, em mentorias, até no próprio Caminho do Florescer, que é a mentoria de cura, eu não acreditaria. Eu também acharia que era uma promessa de internet, uma promessa vaga. Mas o que você vai receber aqui pode sim abrir as portas para uma cura profunda. E é o que eu preparei para você. Você está preparada? Você está pronta? Pare para pensar, você está aqui mesmo? Você está presente? Você se preparou para essa aula? Eu quero que você saiba que eu não fiz essa aula ao vivo para que eu pudesse também estar calma, tranquila, preparada para te dar o melhor. E a minha parte eu estou fazendo. Agora eu quero que você faça a sua parte. Reserve um lugar tranquilo. Se coloque num lugar de paz. Respire fundo. Reze antes de começarmos, porque será uma jornada profunda, eu posso te garantir. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar o link de vários depoimentos de algumas das minhas alunas, mulheres que curaram profundamente a sua história e transformaram a sua feminilidade. Souberam encontrar a cura para o seu sofrimento e se tornaram muito mais fortes, muito mais maduras, mesmo diante de novas dificuldades. Mas antes de eu mostrar para você como você vai fazer para curar o seu passado, as feridas do passado e se tornar essa mulher mais madura, eu quero contar um pouquinho da minha experiência. Eu não sei em que momento você está chegando por aqui. Eu tenho 47 anos, sou casada há 16 anos, temos 3 filhos. E hoje eu me considero uma mulher a caminho da vontade de Deus. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era pequena, eu vivi muitas dores. Dores de abuso sexual,
dores de vício, de pornografia, de masturbação. Cresci, apesar de ter crescido num lar de bênção, eu fui uma moça muito ferida, muito carente. E isso destruiu a minha afetividade e a minha sexualidade. Na adolescência, eu vivi aquele mundão de Deus. Eu fui para o mundo, eu dei bastante trabalho para os meus pais. Dentro do meu coração, eu era uma mulher vazia. Eu era uma menina que só queria ser amada, só queria ser vista. E aquilo trouxe feridas profundas dentro de mim, porque quando a gente tem uma carência afetiva, cada vez que a gente tenta suprir com as coisas do mundo, maior fica a nossa carência. E foi o que aconteceu comigo. Me tornei uma moça vulgar, uma moça desvalorizada, quase perdi a minha faculdade, que eu tanto lutei para ter. Vivi relacionamentos abusivos, fui muito machucada, muito ferida, traída, sempre traí os namorados, sempre tive muitos relacionamentos e isso destruiu a minha alma. Em 2003, eu estava no fundo do poço. Uma mulher totalmente ferida pela vulgaridade e pela sexualidade desregrada. Uma mulher que não se encontrava mais. Uma mulher que se olhava e não se via como filha amada. E então o Senhor me chamou de volta e curou e restaurou toda a minha dignidade. E eu deixei de ser aquela mulher que precisava mostrar o meu corpo o tempo inteiro. Eu deixei de ser aquela mulher que precisava viver a vida sexual desregrada que eu tanto vivia e que tanto me machucava. E que tanto me machucava. Trazer de volta a minha essência, trazer de volta a menina feliz e sonhadora que eu era. Resgatar as minhas origens, entender qual era a fonte do meu sofrimento e ali encontrar o caminho de cura. Foram 2 anos de busca pela cura, oração, formação, conhecimento. Eu precisava realmente estudar. Eu fui estudar, eu fui conhecer o que a Santa Igreja, eu fui conhecer o que Deus queria de mim, porque eu não tinha o conhecimento exato sobre o que Deus queria. E eu ainda tinha muitas crenças que me afastavam de Deus. Mas foi nesse tempo de restauração, foi nesse tempo de silêncio, de deserto, que o Senhor me disse: eu não quero você mais para essa dor. Essa dor passou. Essa dor não vai te tomar mais. Ela não vai mais fazer parte do seu presente. Ela é parte do seu passado, não tem como tirar. Mas o seu presente vai ser diferente. E foi aí então que eu trilhei um verdadeiro deserto. Sem nenhum relacionamento, até sem emprego. Eu fiquei naqueles 2 anos, de 2003 a 2005, quando então, curada, pronta para um novo, pronta para um renovo que Deus me proporcionava e me apresentava, eu então conheci o meu marido. Tivemos 2 anos, quase 3 anos de um namoro que foi muito restaurador para mim. O Renato foi e ainda é fonte de cura no meu coração, porque foi o único relacionamento ao qual eu pude me dedicar completamente, que me trouxe alento, que me trouxe equilíbrio e que me mantém onde eu verdadeiramente devo estar, no coração de Deus em primeiro lugar. A nossa premissa dentro do nosso casamento é: buscai em primeiro lugar, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será dado em acréscimo. Então, eu sou o acréscimo do Renato e o Renato é o meu acréscimo. Diante disso, nós vivemos momentos maravilhosos. Já são 16 anos de casadas. Aos 25 anos, eu tive um encontro pessoal com Deus. Um dia, 7 de agosto de 2003, o Senhor me chamou de volta. E ali eu fiz um caminho de cura profunda. Desde então, desde aquele tempo, o Senhor vem me curando e me restaurando e me ajudando a trilhar esse caminho segundo o seu coração. Resgatar a mulher que eu sempre fui,
resgatar a mulher que ele sempre sonhou que eu fosse. A primeira etapa dessa cura aconteceu lá, em 2003, e em 2005, com a graça de Deus, eu pude recomeçar a minha vida afetiva, encontrando aquele que foi o homem da minha vida. O Renato chegou na minha história como uma bênção de Deus, como uma prova de que Deus estava não só me perdoando, mas também me dando uma nova chance. O nosso relacionamento foi um relacionamento pautado na fé, na fidelidade, na amizade e, sobretudo, na busca pela santidade. Hoje, 16 anos depois, quase 17, nós estamos ainda trilhando um caminho de maturidade. Mas eu posso dizer que, ao olhar para trás, tudo valeu a pena. Acontece que o nosso caminho de cura, ele não para. E em 2014, já casada, já com a nossa filha no colo, eu vivi um outro processo que foi muito importante e que me trouxe até aqui. Em 2014, eu estava no auge da minha carreira e eu aceitei um convite para ser gerente de enfermagem do hospital onde eu trabalhava. Um mês depois, eu estava grávida do meu filho Samuel. Você pode imaginar a confusão que aconteceu na minha cabeça? Pois é, o auge da minha carreira com um segundo milagre nas minhas mãos, porque eu sou uma mulher considerada estéril pela medicina. Eu jamais imaginei que eu engravidaria. E o Samuel veio justamente ali, um mês depois que eu estava pronta para ser uma grande gestora de enfermagem. Nesse tempo da gestação, foram muitas dificuldades e muito conflito interno, e eu não sabia o que fazer. Quando Samuel nasceu, eu já estava em conflito sobre estar em casa e trabalhar. E então, Deus me deu a graça de decidir por voltar para casa, porque o meu coração já não estava mais lá. Eu passei por um processo de desenvolvimento, um processo terapêutico e de coaching, e que nesse processo Deus falou claramente comigo: o seu lugar não é lá, o seu lugar é dentro da sua casa. E depois de muito discernimento, depois de muita oração, eu conversei com meu marido e nós dois decidimos que eu voltaria para casa. Estava tudo maravilhoso, estava tudo certo. Até que eu entrei em casa para ficar 24 horas com meus filhos. Foi ali que um outro processo começou. Porque a Jaqueline, bem resolvida na profissão, era um fracasso como esposa e mãe. A minha casa estava uma bagunça, eu não tinha controle sobre nada, meus filhos faziam o que queriam, na hora que queriam, apesar de serem pessoas de confiança que ficavam com eles em casa, não era a mãe. E eu não tinha nenhum controle, nenhuma gestão sobre a minha casa. Não foi nem um pouco fácil, e eu fui buscar entender como eu deveria fazer isso. Ao mesmo tempo, algumas das minhas enfermeiras do hospital começaram a me dizer que eu seria mentora delas, que eu seria coach delas. E aquilo me despertou um certo interesse. Será? Será que vale a pena eu ser uma mentora, uma coach? E eu fiz um curso para me preparar para atender as pessoas. E foi bem engraçado porque durante esse curso eu decidi que eu falaria com mulheres solteiras que quisessem um relacionamento saudável. O primeiro programa que eu criei foi o programa Mulheres Curadas para Amar. E o objetivo dele era preparar mulheres para viverem esse relacionamento saudável, curarem as suas feridas e viver o relacionamento saudável. Acontece que, para minha surpresa, quando eu lancei esse programa, várias mulheres vieram divorciadas, casadas, viúvas, vários tipos de mulheres, quando na verdade eu estava falando teoricamente apenas para as mulheres solteiras. E isso me despertou algo. O que está acontecendo aqui? E eu sempre perguntava a Deus: o que o Senhor quer de mim? Na minha busca pessoal e na busca para ajudar as mulheres, então, eu entendi que o que estava acontecendo era uma ferida profunda na alma feminina e não apenas na mulher solteira. Foi então que eu me aprofundei nesses estudos e pedi verdadeiramente a Deus que me orientasse, que me guiasse nesse caminho. Encontrei livros,
vídeos, cursos que foram maravilhosos, mas foi uma filósofa católica que se tornou santa e que morreu mártir nos campos de Auschwitz, no tempo do nazismo, que eu encontrei a grande fonte de todo o meu trabalho, para mim e para cada uma das mulheres que chegavam. Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, se tornou a minha mestra no desenvolvimento feminino. E a partir da sua filosofia sobre a mulher, eu entendi que precisava existir um método para a formação, para a cura e o desenvolvimento das mulheres. O feminino estava ferido, estava machucado, e nas suas raízes profundas, nós precisávamos reencontrar aquilo que nos foi dado por essência. E é exatamente o que nós vamos falar aqui. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas e eu, Jaque? Como que eu vou fazer? O que está acontecendo na minha vida? Eu não me enxergo, eu vivo me culpando, eu não tenho alegria de viver, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto magoada, eu carrego profundas feridas no meu coração. Qual foi o caminho que você trilhou? Por que algumas mulheres são tão sábias, algumas mulheres conseguem lidar tão bem com as situações e eu não? Por que eu estou assim, tão perdida? Se esse é o seu caso, eu quero dizer, fique aqui. Eu quero hoje trazer para você algo que talvez você nunca tenha ouvido. E muito provavelmente, se você ouviu de uma maneira deturpada. Eu tenho um compromisso de te mostrar a verdade. O caminho que eu vou te dar aqui, que nós estamos começando, é um caminho verdadeiro, que mudou a minha vida, a minha maneira de ver a vida e a maneira de milhares de mulheres de verem a vida e curarem as suas feridas. Quando nós olhamos para mulheres fortes, sábias, femininas, nós olhamos como esse buquê, nós olhamos como esse vaso, como é bonito, como é lindo o florescer. Por que elas conseguem e eu não? Pois eu quero te contar hoje que talvez você esteja se sentindo assim, como esse vaso, seco, com poucas folhas, com nenhuma flor, se sentindo péssima. Eu recebo todos os dias mulheres assim, por feridas profundas no seu coração, na sua história. E o que aconteceu que nós ficamos assim? Por que tantas vezes, ao invés de nos vermos assim, ao invés de florescer para fora, nós estamos machucadas e cheias de ervas daninhas na nossa vida? Eu quero te dizer que quando você foi criada por Deus, Ele criou você à imagem e semelhança. Você foi uma mulher criada com muito amor, para o amor. Mas, como diz a parábola do semeador, o semeador saiu a semear e lançou as suas sementes nos solos. Algumas de nós fomos plantadas em solos secos, em solos estéreis, em solos contaminados. Jaque, do que você está falando? A base de toda a nossa feminilidade, de tudo aquilo que nós deveríamos ser, é a nossa família. O ambiente familiar é a base para crescermos fortes, maduras, sabendo lidar com a vida real, com as alegrias e com os sofrimentos, e usar aquilo que a gente tem de melhor. Seria muito leviano da minha parte se eu dissesse para você, olha, basta você plantar boas sementes, basta você ser uma mulher virtuosa, mas dentro de você as suas raízes estão corrompidas, estão machucadas, estão feridas ou estão simplesmente mal irrigadas. E foi isso que aconteceu no início da nossa história. E nesse vídeo é exatamente o foco da nossa conversa. Porque você precisa entender o solo em que você foi plantada para depois, como adulta, cultivar novas sementes. Hoje nós vamos entender e limpar esse solo. O seu pai e a sua mãe são a base humana da sua força, da sua sabedoria. É dentro do ambiente familiar que se cria uma mulher forte e sábia. Quase tudo que a gente vive hoje, de maneira inconsciente,
é repetição daquilo que nós vivemos no nosso ambiente familiar. O pai e a mãe são a estrutura, são os alicerces mais fortes que Deus escolheu para desenvolver o nosso feminino. Por isso, eles são muito importantes para que você possa olhar para trás e compreender de que você foi formada. Nós temos uma estrutura maravilhosa que Deus nos deu. Mas, se dentro dessa base familiar houve falhas, se dentro dessa base familiar houve desestrutura, se nem houve essa base familiar, certamente você cresceu com muita dificuldade de encontrar a sua própria força. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a relação com a sua mãe. Eu gosto de falar uma frase que diz que a relação com a mãe é a mãe de todas as relações. Deus, na própria Sagrada Escritura, diz: pode uma mãe esquecer-se do fruto das suas entranhas? Ainda que ela esquecesse, eu não esqueceria jamais. Para nós termos a ideia do quanto a relação com a mãe é sagrada e profunda. Porque no mistério da vida é através da relação com a nossa mãe, é através da nossa mãe que nós recebemos o dom da vida. É através do corpo dela, da vida dela, que nós somos gerados, que nós somos trazidas ao mundo. Então, essa relação é, com certeza, uma das relações mais profundas que existe na nossa existência. A mãe é aquela que nos nutre, é aquela que nos forma, é aquela que nos coloca no mundo. E ela não é só um útero, ela não foi só um ventre que nos gerou, ela foi uma pessoa inteira, ela foi inteira nossa mãe. E ali ela traz as suas luzes e as suas sombras, aquilo que é belo e aquilo que é feio. Nossa mãe é uma mulher como outra qualquer, porém ela tem um papel fundamental na formação da nossa feminilidade. Nós, mulheres, olhamos para as nossas mães como que um espelho a ser modelado, como alguém que a gente diz, é assim que se vive, é assim que é ser mulher. Nós olhamos para elas como iguais. Então nós, quando meninas, nós olhávamos para nossa mãe e dizíamos, é assim que eu tenho que ser. Então, tudo aquilo que a sua mãe foi, mesmo que ela não tenha falado muita coisa, mas tudo aquilo que ela te mostrou no dia a dia, tudo aquilo que ela foi no dia a dia, mostrou para você o que é ser mulher. E aí você foi aprendendo e a sua semente foi ou produzindo ou destruindo. O seu solo foi plantado ou contaminado a partir das dificuldades que a sua mãe teve ao passar as questões da vida para você. Talvez a sua mãe tenha sido uma mulher muito vulgar, muito distante, muito fria, muito grossa. Talvez tenha sido uma grande mulher, uma mulher que te mostrou o que é a vida, uma mulher que te trouxe sabedoria e você é profundamente grata por ela. Talvez a sua mãe tenha sido como esse jarro, cheio de flores, e você olha para ela e diz: meu Deus, quanta coisa ela me ensinou. Ou talvez a sua mãe tenha sido essa, do vaso infértil. Não importa se a sua mãe é essa daqui ou essa. A verdade, o que eu quero trazer hoje para você é que você entenda como você viu isso. Como foi a sua resposta a isso, a essa situação. Lá, quando você era menina, você precisava receber da sua mãe. Você precisava ser cultivada. E a sua mãe foi aquela que te mostrou o que era o feminino. Ela, com a voz, com a clareza, ou com a incerteza, ou com a tristeza, ou com a ausência, ou com a violência, ela te ensinou o que era ser mulher. Todos os valores que ela tinha, tudo aquilo que ela sabia sobre ser mulher, tudo aquilo que ela sabia sobre o relacionamento. Então ela pode ter falado que casamento é ruim, ela pode ter falado que a igreja é ruim, ela pode ter falado que Deus não existe, ou ela pode ter dito para você que Deus era maravilhoso. A maneira como você vê a sua mãe, você via a sua mãe, é a maneira como você foi crescendo.
E essa etapa precisa ser muito bem olhada para que você possa diagnosticar as ervas daninhas que cresceram no seu solo. Essa primeira aula, ela é para isso, para que você possa identificar as ervas daninhas, para depois nós, de maneira adulta, de maneira sábia, colocarmos novas sementes e vermos um novo florescer no seu jardim. A sua mãe é o modelo de mulher mais próximo que você teve na sua infância. Se a sua mãe foi uma mulher distante, ausente, se ela morreu, se ela foi embora, você tem esse padrão dentro do seu coração. Se a sua mãe foi aquela presente, amorosa, tranquila, que você tem várias memórias, você com certeza teve um cultivo maravilhoso do seu feminino. Agora, nós vamos falar sobre o seu pai. O pai é aquele que constrói a mulher, que vai para o mundo. Enquanto a mãe mostra quem nós somos por dentro, o pai tira a gente da dependência da mãe e traz a gente para fora daquela relação intrauterina, daquele cordão umbilical. Nós temos 4 funções principais da vida de um pai no coração das meninas. E nós vamos falar agora sobre cada uma delas. A primeira missão de um pai é ser a referência do mundo externo. Como assim, Jaque? Se nós nos encontramos ali num ambiente único, né? Nós demoramos para entender que nós não somos a nossa mãe. Existe um mundo lá fora. Essa primeira pessoa que nos mostra isso é, ou deveria ser, o nosso pai. Ele é aquele que vai dizer assim: ei, você não é só a sua mãe, você não é a sua mãe, você tem um mundo além disso. Então, ele nos tira do útero da nossa mãe, ele corta o cordão umbilical emocional, afetivo com a nossa mãe e até mesmo social, porque na relação mãe e filho, que é muito profunda, ele vai fazer esse corte e ele vai separar a gente da nossa mãe e vai fazer com que a gente se veja pessoa única. É ele que faz essa função. A segunda missão do pai é ser a referência do masculino. Toda menina olha para o seu pai e diz: esse é um homem. Então é assim que um homem age. Então, se eu tenho que ir atrás de um homem, se eu devo casar, se eu preciso me relacionar, eu vou me relacionar com um homem como meu pai. A apresentação do masculino é missão do pai. Se esse pai foi um pai ausente, a mulher, a menina que cresce, cresce naturalmente com a sensação de que ela não pode se aproximar de um homem, de que um homem não vai se aproximar dela, e ela vive distante, ela tem a tendência a ter dificuldade de se relacionar mais próximo com um homem. A terceira e grande missão do pai é mostrar para a menina que existe um Deus que é pai. A nossa relação com Deus Pai, ela está diretamente relacionada com a experiência que nós tivemos com a presença do nosso Pai. Então, uma menina que teve a presença do Pai, uma menina que teve o amor do Pai, o colo do Pai, é uma menina que tem mais facilidade de chamar Deus de Pai. Ao contrário, essa menina que teve dificuldade na relação com o pai, ela naturalmente vai sentir dificuldade, porque ela vai ver na figura de Deus a figura do seu próprio pai. E isso pode destruir ou desconfigurar a relação com Deus, que é pai. A quarta missão do homem é mostrar a hierarquia, é mostrar para essa moça que existem ordens, que existem leis, que existem regras e que ela precisa obedecer, que ela precisa se submeter. Uma menina que não teve um pai, que mostrou para ela o que é a ordem, que mostrou o que é a hierarquia, que mostrou quem manda, quem obedece, que deu a ela a capacidade de ser humilde, de pedir perdão, de pedir autorização, de saber que existem hierarquias na vida
profissional, na vida familiar, a começar pela vida familiar. Essa menina tem dificuldade, cresce com dificuldade de obedecer, de saber criar esses limites. O pai é aquele que valida a feminilidade. Veja, na maioria das vezes, o que as meninas fazem? Elas se arrumam e elas vão aonde? Elas vão buscar o pai. Elas vão pegar a figura do pai, elas vão pedir a validação do papai. Por quê? Porque é o mundo externo. Quando ela começa a querer se mostrar para o mundo externo, ela começa então a querer a validação do pai. E isso não é doentio, e isso não é ruim, isso é maravilhoso. Essas duas figuras são muito importantes na formação da nossa feminilidade, da nossa sabedoria, da nossa maturidade. E é por isso que a maioria de nós cresceu, infelizmente, sem uma perspectiva, sem uma maneira de lidar. Porque há algumas décadas a nossa estrutura social vem diminuindo o valor do pai, diminuindo o valor da mãe, desestruturando o sistema familiar. Muitas de vocês, muitas de nós cresceu num ambiente de divórcio, de adultério, de alcoolismo, de violência, e isso foi minando o nosso coração. Muitas famílias desestruturadas, muitas famílias sem nenhuma capacidade de criar pessoas virtuosas. Homens e mulheres machucados, feridos, que não se davam bem, que se machucavam entre si, que botavam os filhos na frente do marido e da mulher. Eu não sei qual é a sua realidade, mas a partir daqui você já pode trazer as raízes das suas ervas daninhas. Você já pode imaginar por que que hoje você não consegue ser uma mulher madura e por que que você está tão longe da sua feminilidade, do seu feminino. Porque as suas bases, as suas estruturas não foram bem formadas. Já que é só isso? Não. O mais importante desse primeiro dia vem agora. É que apesar da sua base estrutural familiar não ter sido a mais perfeita, como a de nenhuma de nós foi, você foi criada no amor e para o amor. Você é criada à imagem e semelhança de Deus. E hoje, agora, nesse exato momento em que você está vendo essa jornada, essa aula 1, não foi à toa que Deus trouxe você até aqui. Eu quero dizer para você que tudo que nós falamos hoje fez parte da estruturação da menina. A menina que era pequena, inocente, que precisava daquilo. É a nossa primeira etapa de vida, a etapa das filhas. A etapa que precisaríamos receber tudo, que tudo dependeu deles, da nossa família, da estrutura social. Mas hoje, você está com o seu jardim aberto para que você mesma possa observar, identificar as ervas daninhas e depois começar a cultivar novas sementes. O que eu quero que você entenda nesta aula é qual foi a missão do seu pai e da sua mãe, o que que eles deram para você, o que que muito provavelmente faltou, o que foi dor, o que é dor na sua vida hoje a partir deste relato, a partir de tudo isso que você viu hoje. Porém, é muito importante que para que nós demos seguimento, que você possa agora, como mulher adulta que você é, como dona de si mesma que você é, uma filha amada de Deus, você possa entender que apesar dessa estrutura, a fonte principal do teu florescer do teu jardim, não são os seus pais. E que a partir de hoje, você como uma mulher adulta, precisa você mesma abrir as portas do teu jardim, pegar as suas próprias sementes, aquelas que você sabe que você recebeu, e que nós vamos ver na próxima aula, porque eu vou te mostrar
todas as sementes que você recebeu e que ainda que tenham crescido ervas daninhas, ainda que durante a sua vida você tenha tido muitas dores e não tenha sabido lidar com elas, ainda que você tenha tido um passado tão doloroso como o meu, eu quero dizer para você que hoje começa um novo tempo e por isso você precisa voltar ao seu jardim. Como filha, você precisava de tudo na mão. Hoje você não precisa mais. Hoje você está recebendo, e eu quero te entregar aqui como sua terapeuta e sua mentora, você está recebendo essa autorização e essa convocação. Agora somos mulheres, agora somos adultas e podemos refazer a nossa história. Mesmo diante das dores, mesmo diante dos pecados, mesmo diante dos abandonos, das violências, daqueles nãos que nós recebemos, de tudo aquilo que nós vivemos lá na infância. É um novo momento. Por isso eu quero te convocar a arrancar as ervas daninhas. Quais são as ervas daninhas, Jaque? Primeira coisa são os defeitos na formação que seus pais te deram. O que faltou lá? Você vai receber um questionário para fazer esse exercício. É um exercício terapêutico. E um segundo tipo de erva daninha que destrói toda e qualquer mulher se chama vitimismo. Pena de si mesma. Raiva do outro, acusação, julgamento. Tudo isso é erva daninha. Porque quanto mais você fica ali julgando, condenando, se culpando, mais erva cresce no teu jardim e menos você consegue ver o verdadeiro florescer de Deus. Menos você consegue ver aquilo que Deus sonhou para você. E essa jornada, ela tem um objetivo: fazer você encontrar com você mesma, com as suas sementes, com o melhor de você. Resgatar o teu feminino. Talvez um feminino que nunca você tenha visto. Esse é o meu objetivo. Por hoje, então, eu quero convocar você a não parar esse vídeo aqui, a baixar os exercícios, a fazer os exercícios, a refletir sobre tudo que te foi feito, todas as ervas daninhas que estão crescendo dentro de você ainda e que você possa tirar. Porque só tirando as ervas daninhas nós vamos conseguir limpar o solo para plantar novas sementes de novas flores. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você essa primeira aula, você vai colocar aqui embaixo: eu decido florescer. E além disso, você vai baixar os exercícios e você vai também convidar uma amiga. Vai dizer: amiga, você precisa saber disso. Muitas mulheres ainda não têm ideia de onde, do que aconteceu na vida delas, para elas não saberem lidar com os sofrimentos da vida, com as dificuldades da vida e recomeçar com o seu jardim a florescer de novo. Também coloca aqui embaixo, eu quero ouvir você, eu quero saber o que você mais gostou nesse vídeo, se fez sentido para você, se alcançou o seu coração. Porque essa jornada, ela não é uma jornada minha, ela é uma jornada que fez o meu coração florescer e que hoje vai fazer o seu também. Para terminar, eu quero dizer o que eu digo para todas as minhas alunas e mentoradas. Quando uma mulher floresce por dentro, tudo floresce ao seu redor. E toda mulher tem em Deus a força necessária para dar conta da própria história. Conte comigo, nós estamos juntas e estamos apenas começando. Se você ainda não entrou na nossa comunidade do WhatsApp, aqui embaixo vai ter o link para você entrar. Lá você vai receber não apenas os exercícios, mas também áudios, exercícios extras, meditações, para que você possa viver plenamente essa semana. Vamos juntas? Um beijo no seu coração, fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.